Fala galera, bem-vindos aqui é Rio de Segredos, na segunda transmissão aqui sobre notícias do Rio de Janeiro, em que aqui eu comunico com vocês algumas das principais notícias relacionadas à história, patrimônio e à cultura aí do Rio de Janeiro, coisas que não saem muito na grande mídia. Então separei 3 notícias aí que saíram nos últimos dias. A primeira delas é essa daqui, ó. O Palácio Tiradentes, de quase 100 anos de história, ele reabre para visitação. Para quem não sabe, o Palácio Tiradentes era a sede da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Palácio Tiradentes já foi a Câmara dos Deputados Federais, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, Distrito Federal, até 1960. Por ali já passaram presidentes da República, já tomaram posses nesse prédio histórico aí. Esse prédio de 1926, né? Ganhou esse nome, Palácio Tiradentes, em homenagem ao Tiradentes, obviamente, porque ali no prédio anterior ao Palácio Tiradentes existia a antiga Cadeia Velha, né? E a primeira Câmara aí da cidade do Rio de Janeiro. E aí a Cadeia Velha ficou presa aí os últimos dias de Tiradentes. Ele passou nessa Cadeia Velha, lá em 1792, se não me engano, foram os 3 últimos dias após receber a sua sentença de morte. Tiradentes então sai da antiga Cadeia Velha, que ficava no mesmo terreno que hoje fica o Palácio Tiradentes, que leva o seu nome em sua homenagem. E aí, então, o que a gente pode aí destacar é que o Palácio Tiradentes estava fechado há alguns anos já, fechado para algumas reformas, algumas melhorias. A sede da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, ele foi transferido em 2021 para o Alerjão, né? Onde já foi o prédio do Banerj, a antiga sede do Banco do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como Banerjão, que é nas proximidades ali do Palácio Tiradentes, próximo também da Avenida Rio Branco, ali com a Rua da Ajuda e a Rua México. Então, agora os deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro estão ali com seus gabinetes, e o plenário atual nesse prédio mais moderno ali conhecido como Banerjão. E aí o Palácio Tiradentes, o histórico Palácio Tiradentes, ele acaba de virar mais agora um centro cultural, onde poderá ser visitado, onde será contada a sua história em detalhes, sua rica história em detalhes, e passa a ser, então, um local apenas para atos solenes, algumas reuniões, alguns encontros mais solenes da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, entre eles a posse do governador, que continuará sendo lá, né? Inclusive, a última posse que teve, apesar da transferência já ter corrido, né, da ALERJ para o novo prédio em 2021, o novo governo que assumiu agora, do Cláudio Castro, em 1º de janeiro de 2023, ele tomou posse ali em ato nobre, no Salão Nobre, no antigo plenário do Palácio Tiradentes. Então, as grandes solenidades continuam sendo feitas no Palácio Tiradentes. Se não me engano, algumas cerimônias de condecorações também, como a medalha Tiradentes, também continuará sendo feita no Palácio Tiradentes. Então, aqui ele diz que ele foi reaberto agora, na segunda-feira, dia 17 de abril de 2023, foi reaberto para visitação, finalmente, após alguns reparos. A visita é gratuita, vale salientar, mas que nesse primeiro momento ele precisará ser agendado, né? Então, quem quiser visitar, fazer essa visita guiada, terá que agendar. Aqui diz no final da matéria do Globo, diz que as visitas podem ser agendadas pelo e-mail aqui, ó, cultura@alerj.rj.gov.br. A princípio terá 50 vagas para a parte da manhã e 50 vagas para a parte da tarde, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Então, quem tiver interessado e tiver tempo durante a semana, sem dúvida recomendo. Eu fiz esse tour uns anos atrás, antes do Palácio Tiradentes, quando o Palácio Tiradentes ainda era a sede, né, do plenário, da ALERJ. É um prédio riquíssimo em ornamentos, detalhes da arquitetura, tanto externa quanto interna. Então, vale muito para a história do Brasil, a história do Rio de Janeiro, a história do estado da Guanabara. Lembrando que o estado da Guanabara existiu de 1960 a 1975, né, ali, quando a capital federal sai do Rio de Janeiro. Então, o Distrito Federal ele vira o Estado Federativo, o Estado da Guanabara, até 1975, quando, então, a Estado da Guanabara vira a capital, né,
do estado do Rio de Janeiro e vira o município do Rio de Janeiro, em 1975. E tudo isso aí passa pelo Palácio Tiradentes, né? Então, é um prédio muito histórico, não só o prédio atual, que é de 1926, como o antigo local ali, a Cadeia Velha, também aquele mesmo terreno, tem muita história para contar. A segunda notícia é essa aqui, ó. A Igreja do Centro do Rio, que sofreu bombardeio no século XIX, vai reabrir em maio de 2023. Aqui é a notícia do Diário do Rio. E aqui diz o seguinte, essa igreja ali, eu passo ali bastante, a igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, uma igreja ainda do século XVIII, né, meados do século XVIII, é uma igreja pequena, mas riquíssima, uma das igrejas mais belas do centro histórico do Rio de Janeiro. E então ela está fechada já há mais ou menos 3 a 4 anos, ela estava fechada, estava em mau estado de conservação, mas nem tanto. Ela precisava de uns retoques aí, uma limpeza, mas nada muito grave. Então, ela vai ser reaberta agora, ela está passando por um processo de limpeza, inclusive passei por lá no domingo, e está tudo vapor, a limpeza, os últimos retoques da fachada, que estavam com alguns rebocos que tinham caído, já foram reformados na parte externa da igreja, tanto na parte frontal como na parte lateral, e a parte interna que precisava mais de alguns pequenos retoques e uma limpeza geral. Então, ela está praticamente pronta para ser reaberta. Aí é uma irmandade que é dona dessa igreja. E uma outra curiosidade é que agora, recentemente, assumiu o Cláudio Castro, mas não o governador do estado do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, da Sérgio Castro Imóveis, né? Uma das mais conhecidas aqui do Brasil, do Rio de Janeiro especialmente, a Sérgio Castro Imóveis. E o Cláudio Castro, não governador, mas da Sérgio Castro Imóveis, ele assumiu como comissário da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores agora recentemente. Aqui diz que a igreja ficou fechada por mais ou menos 3 anos e impedia a visitação pública. Essa igreja ela está na rota ali do centro histórico do Rio de Janeiro, então vários tours que passam ali no centro do Rio de Janeiro acabam passando em frente à igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, né? Que tem uma boa história para contar. É a igreja que ela foi atingida por uma bala da Revolta da Armada de 1893, né, onde navios ali no cais ali, perto ali das Ilhas das Cobras, ali por trás da Estação das Barcas, aquela região da Baía da Guanabara, dispararam contra ali a cidade, contra o centro do Rio, e uma dessas balas atingiram uma estátua que simboliza a religião que ficava na fachada externa da igreja. Essa estátua, então, ela fratura 2 dedos e quebra uma parte da cruz que ela carrega. Então, ela traz essa história. A bala de canhão e a estátua da religião que foi atingida até hoje estão na sacristia da igreja e fica disponível para visitação. Então, quando a igreja for reaberta e você estiver visitando essa igreja, além de você reparar em todo o aspecto ali arquitetônico, religioso, também vai até a sacristia da igreja, secretaria ali, e você vai se deparar com essa bala de canhão e essa estátua aí, que foi atingida, né, na Revolta da Armada de 1893. Aqui temos algumas imagens da igreja. Aqui, essa parte aqui da frente é belíssima. Tem uma imagem aqui do Menino Jesus que quase ninguém vê aqui em cima, um pequeno oratório. Aqui a parte frontal, que dá uma excelente foto. Aqui a cúpula da igreja. Realmente é muito bonita essa igreja. Ela é uma igreja pequena, né? Assim, de tamanho, ela não é uma igreja muito grande. Aqui, essa daqui é a estátua da religião que foi atingida. Aqui não dá para ver muito bem, mas ela está com os dedinhos quebrados. E a bala de canhão fica bem próximo a ela aqui, não dá para aparecer na foto, mas fica bem ao lado ali na sacristia da igreja e você poderá visitar. A histórica edificação já teve a iluminação externa reativada, realçando as torres dos sinos da igreja, que estava há 10 anos em volta em breu. Então a igreja também vai ter uma nova iluminação aí da sua fachada também. É muito importante para o turismo religioso, para o turismo em geral, histórico, né? O turismo histórico da cidade do Rio de Janeiro, no contexto ali, principalmente do centro histórico do Rio de Janeiro, que realmente precisa sempre estar, né, passando por manutenção, revitalização, entre outras coisas, né? Então, essa importante notícia aí, já botaram a placa, essa placa lá já está lá, de revitalização. Esse medalhão aqui do centro
em cima da porta, é um dos medalhões mais lindos de igrejas católicas do Rio de Janeiro. Então vale muito a pena. Então, uma ótima notícia aí, a reabertura da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. E por último, eu separei essa publicação aqui do perfil do Instagram da Conservação.rio, né, que é a área que cuida da preservação, conservação e conserto aí da pública da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde eles postaram agora na última semana que estavam, então, restaurando o gradil do passeio público, esse importantíssimo parque da pré-história do Brasil, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do Brasil. É o primeiro parque público do país, né? Ele foi aberto lá no século XVIII, 1700 e pouco, né? É uma obra aí do mestre Valentim, e que, infelizmente, ele passa por problemas desde que ele foi construído, né? Há 300 anos atrás, o passeio público sempre é vítima de vandalismo, de furtos, de má conservação, de má conservação, má limpeza também. Infelizmente, porque é um parque belíssimo ali no coração do Rio de Janeiro, bem próximo aos Arcos da Lapa, mas que a população como um todo evita frequentar, né? Evita entrar no passeio público por questão de falta de limpeza, falta de higiene, falta de segurança, e que ele é muito, muito mal administrado, né, pela prefeitura. Não é um problema novo. O passeio público ele passa por esses problemas já, não é de hoje, já conta a história aí, vem desde a época da colônia, passando pelo Império, República. Então é um problema crônico que tem no passeio público, essa falta aí de conservação. E que a notícia aí basicamente diz que está reparando o gradil. Eu estive lá também algumas semanas atrás e realmente tinha várias partes do gradil que estavam arrombadas, estavam abertas, as pessoas podiam entrar e sair quando queriam ali para fazer só Deus sabe o quê. Então a única coisa que eles fizeram, aí, pelo que a matéria diz, é que eles recolocaram o gradil, fecharam os buracos que foram abertos e basicamente foi só isso. Tá? Aparentemente não teve uma reforma muito... Não teve nada, não teve reforma nenhuma no passeio público, né? Não teve nenhuma mudança. Ali só fica basicamente um guarda municipal tomando conta ali, durante, se não me engano, de 9 da manhã até as 4, 5 da tarde. O passeio público ele fica aberto, apesar de muita gente não saber disso. Ele está aberto para visitação. Acho que domingo não, mas acho que de segunda a sábado ele fica aberto. Aqui diz, você sabia que o passeio público é o mais antigo parque ajardinado do Brasil? Sua construção vem de 1783. Hoje estamos realizando o reparo do gradil e conservando a história deste parque, que completa 240 anos agora em 2023. Contem com a prefeitura. A verdade é que a prefeitura ela chegou a fazer 2 grandes limpezas nos últimos anos, especialmente em 2016, e eu acho que também em 2021 também passou por uma limpezinha, mas que eles limpam, fazem alguma coisa lá, mas não mantém, né? A segurança, não mantém a limpeza. Então, o parque é um parque que acaba afastando a população do que atraindo, né? Ele afasta mais do que atrai. Infelizmente, porque ali tem um potencial enorme ali. A gente vê outros parques bem mais valorizados ali na área da Zona Sul, no centro ali, como a Praça Paris, os jardins do Palácio do Catete, são 2 lugares bastante frequentados, que são mais arrumados, mas que o passeio público não tem a mesma vontade do pessoal de frequentá-lo. Então tá aí, foram essas 3 notícias que eu separei para vocês aí, que saíram nos últimos dias. Espero que gostem. Se gostaram, deixa o seu like aí, comentem aí se vocês conhecem passeio público, se vocês conhecem aí o Palácio Tiradentes. É muito importante quem mora no Rio de Janeiro, né, conhecer, né, os lugares mais históricos da cidade, conhecer, chegar. Quanto mais gente conhecer, melhor. Vai ter mais preservação, mais gente sabendo da história, é sempre muito mais importante. Tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço para você. Deixa o seu like aí, siga Rio de Segredos no TikTok, no Instagram. Inscreva-se no YouTube se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.